Louvado seja Deus. Segundo a Reis, glorificado seja Deus. Capítulo 20. Segundo a Reis, capítulo 20. Ezequias adoece. Palavra de vida, palavra de Deus, palavra de mudança, palavra de confronto. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que o Espírito Santo, ele nunca te acusa, mas ele sempre te confronta. Glória a Deus. Ele nunca te acusa, porque o papel de acusação é de Satanás. Mas ele sempre vai te confrontar, para que você seja uma pessoa maior e melhor. Amém? Segundo a Reis, capítulo 20. Segundo a Reis, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome de Jesus. Que todos possam participar da leitura. Grande é o nome do Senhor. Capítulo 20. Isso. Exaltado é o nome de Jesus. Amém? Vamos todos colocar de pé. Em respeito e em reverência à presença do Espírito Santo de Deus na casa. O nosso único intercessor é aquele que fala e entrega as nossas orações de uma forma especial para com Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor: Ezequias adoece, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servindo de ti te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E ele disse: isto será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 degraus, ou voltará 10 degraus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 degraus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 degraus, pelo degraus que tinha declinado do relógio de sol de Acás. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas, um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E ele disse: e que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há que os meus tesouros que eu lhe não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor.
e ainda até os seus filhos, que procedem de ti, e que te gerares tomarão, para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz de verdade e verdade? Ora, ou mais dos atos de Ezequias e todos o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez virar as águas da cidade, porventura não estão escritos nas crônicas do rei de Judá. E Ezequias dormiu com os seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Engrandecido é o nome de Jesus. Eu sei que muitos já ouviram falar sobre o rei Ezequias. Essa história de que Deus manda um profeta, fala que ele vai morrer, e ele vira a cara para a parede, chora. Essas palavras, eu sei que muitos já ouviram, essas palavras são conhecidas. E na realidade, a história do rei Ezequias não começa aqui. A história do rei Ezequias começa com uma sucessão de um reinado falido. Ele pegou um reinado destruído. O reinado do rei Acás. Lembra do rei Acás? Aquele a qual Elias confrontou, Eliseu confrontou, e ele teve um fim trágico. Marido de Jezabel, aquela profetisa de Baal. Aquela história toda, ele sucedeu o trono. A Bíblia fala que o rei Oséias assumiu por um período. Mas quando o rei Ezequias assumiu com 25 anos e reinou por 29 anos. E em quase essas 3 décadas de reinado, a Bíblia fala que ele fez tudo o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Era um rei que pegou um reinado falido. Sabe quando você pega uma coisa que já ninguém dá mais valor? Uma coisa que ninguém quer mais, uma coisa que é lançada fora, uma coisa que ninguém dá mais crédito. Você está maluco, vai investir nisso daí, ninguém quer mais. Está frustrado, está falido, está derrotado. Todos indicavam que aquele reino não teria mais futuro. Aquele povo não teria mais nenhuma sequência de vitória. Que o passado de vitória pelas mãos de Deus já ficou longe, distante. Que o reinado de Acás destruiu toda a fé daquele povo. Mas a Bíblia fala que o rei Ezequias levantou. E como começou a fazer coisas boas e retas aos olhos do Senhor. As primeiras ações: derrubou todos os altares de Baal, derrubou todas as estátuas de Baal, derrubou todas as colinas e todos os jardins plantados em homenagem a Baal. Ele fez aquele povo voltar o temor com palavra ao Senhor. Ele fez aquele povo voltar a adoração ao Senhor. Ele fez aquele povo abrir os olhos espirituais. Ele induziu aquele povo à verdade novamente. Ele começou a transformar a fé daquele povo novamente na fé de um Deus verdadeiro, que luta, batalha, e que o propósito de Deus era a salvação e a libertação total e completa daquele povo, para trazer a vida que ele prometeu aos seus antepassados. Porque Deus, quando promete, ele cumpre. Deus, quando ele fala, ele faz. Ele não se arrepende. Já viu alguma promessa que Deus não faz? Mas pastor, tem povo aí escolhido, teve povo aí selecionado, teve povo aí que o próprio Deus selecionou, o próprio Deus escolheu, e mesmo assim não alcançou a promessa que Deus fez. Tem um segredo aí. Deus como pai, e o pai conhece o filho ou não conhece? Ele entende as limitações e ele entende as dificuldades, mas ele entende também a capacidade do filho. Ele sabe se o filho pode ou não pode fazer, se quer ou não quer fazer, se é obediente ou se é rebelde e quer andar com as próprias pernas. Deus conhecia aquele povo, mas colocou um líder, um rei aprovado, cheio da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, tirando toda a idolatria a deuses do passado. A Bíblia fala que o começo da história dele foi difícil, porque muitos reinados vieram em contra. Muitos reinados, é justamente assim, quando você começa a agir com fidelidade, começa a andar com fidelidade, Satanás se levanta para combater. O diabo nunca vai deixar você em paz quando você levanta para fazer a vontade e a obra de Deus. Quem tem experiência com isso? Se a gente fosse dar uma oportunidade a cada um e contar quantas vitórias Deus te deu, deu tantas vitórias, mas para você chegar nessa vitória houve prova, luta, dificuldade, o diabo se levantou, todo mundo vai
falar. Que passaram lutas, provas e dificuldades. Com Ezequias não foi diferente. A Bíblia fala que ele teve uma luta espiritual, uma luta material, para ele levantar o reinado. E o nome do Senhor naquela terra realmente deu trabalho. Mas o povo focou-se novamente na herança do nosso Deus, nas promessas do nosso Deus, e viu novamente que como o nosso Deus, nenhum outro há. Nenhum outro surgiria. Mas a Bíblia fala que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, juntou-se com o faraó, o rei do Egito, e formulou uma aliança com outros reinados, tudo para derribar. O rei assírio na época era o reinado mais poderoso que tinha, era o exército mais temido que tinha, era o homem com a maior facção de apavorar os inimigos na época, era o rei Senaqueribe, o rei de um reinado que dominou muitos setores e muitas cidades e muitas conquistas houve através da força. Ele mostrou o poder através do seu exército. E a Bíblia fala que esse reinado se levanta contra o rei Ezequias. O reinado de Ezequias foi protegido por Deus. Ameaças surgiram. Repara que quando uma pessoa levanta para denegrir o que quer fazer, o que é certo, a Bíblia nos ensina aqui, se você pegar ali o versículo 18, o versículo 18, no capítulo 18, versículo 32, desculpa, capítulo 18, versículo 32, o próprio rei estava falando ao povo. Olha só, a ousadia, começa no 31, não deis ouvidos a Ezequias. Olha, Senaqueribe mandou um porta-voz para dizer totalmente o contrário. O rei Ezequias estava ali pregando a verdade. Cristo pode dar restauração, Jesus pode, o nosso Deus pode, já livrou da terra do Egito, já trouxe pelo deserto, abriu o mar vermelho, trouxe vitória, já houve conquistas através de Josué, uma história já tinha sido montada, aquele povo conhecia os braços fortes do Senhor, quantas cidades fortificadas Deus colocou por terra, colocou aquele povo nas mãos do Senhor, só para dar vitória ao povo escolhido. Ezequias estava ali, o rei Ezequias tentando avivar a fé, pregar novamente o poder e a palavra de Deus, e vinha um mensageiro demoníaco de Satanás, um porta-voz do rei da Síria, do rei Senaqueribe. O nome desse homem era Rabsaque. Aí o nome é até difícil de falar, né? Parece japonês, né? Rabsaque. E esse homem, ele começou a pregar uma verdade que não existia. Ele chegou ao povo e começou, lá no versículo 31, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes e sai a mim. Ele começou a querer comprar o povo. Vocês não se unem com ele não, se unem comigo, eu vou dar presente para você. Repara que quando alguém não tem base na verdade, ele tem que comprar. Não tem base na verdade, ele tem que iludir. Ele tem que mexer com os pensamentos e os sonhos, o emocional da pessoa. E coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba água da sua cisterna. Olha o 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra, como a vossa terra, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, terra de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Quem que fez essas promessas? O próprio Deus fez essa promessa para o povo escolhido. Vou te tirar da terra da escravidão e vou te levar para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Olha, Satanás tentando imitar a história. Eita, meu Deus. Lembre-se aí que tem um monte de gente se passando pelo que é e não é, contando umas mentiras para iludir e não é, tentando apregoar uma verdade que não tem. Aquele reinado foi cercado, 185 mil homens para ser preciso. E como pode um rei que assumiu um reino destruído, sem exércitos, sem armas, sem condições financeiras, politicamente destruído, espiritualmente destruído, ele assume o reinado e começa apregoando a verdade da palavra de Deus? Como é que ele teria condições de enfrentar? E as ameaças surgiram, porque o diabo, ele tenta apavorar. A Bíblia fala que rei Ezequias foi consultar o profeta, e o profeta o instruiu. Falou, porventura, você acha que Deus não está ouvindo as ameaças desse homem?
O próprio Deus viu tudo o que ele falou aí. Não se preocupa. A Bíblia fala que o rei Ezequias foi orar na prova, dificuldade, no apavoro demoníaco, no confronto com Satanás. Lembra-se, ele quer se mostrar como um leão bramunda. Mas nós temos o leão da tribo de Judá ao nosso favor, que nunca perdeu uma batalha. Não importa o quanto nossos olhos humanos, carnais, não enxerguem a saída, o próprio Deus faz o sobrenatural para te honrar. Ezequias não tinha como confrontar. As pernas bandaram, mas ele foi clamar em oração ao Senhor. Ele foi suplicar em oração ao Senhor. A Bíblia fala que em resposta à oração. Olha só, porque Ezequias, lá no capítulo 1 que lemos, o profeta chega no rei, chega no palácio. Vai lá no palácio e fala assim: olha, assim diz o Senhor teu Deus. Certamente morrerás e não viverás. Mas põe em ordem a tua casa. O coração entristeceu. O profeta Isaías vira as costas e sai do palácio. Aquele homem, eu imagino que o semblante caiu, as lágrimas desceram. Ele foi reto e íntegro com Deus. E ele vira o rosto para a parede e começa a suplicar: Senhor, lembra de como fui verdadeiro com o Senhor. Lembra da integridade que eu mandei perante a tua presença. Senhor, lembra da fidelidade de todas as ordenanças que eu cumpri. O rei Senaqueribe e todo o exército de 185 mil homens tiveram a resposta, porque o próprio Deus honrou a oração do rei Ezequias. E um homem, para ser honrado de uma forma, quer ter noção de como Ezequias tinha intimidade com Deus? A Bíblia fala que depois que o rei Ezequias orou, Deus mandou um anjo, para honrar a oração de Ezequias, e matou 185 mil soldados no campo de batalha. Um anjo. Ezequias sabia da fidelidade que ele tinha com Deus. Ezequias sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. Ezequias sabia a verdade da vida dele, a sinceridade da vida dele para com Deus. Tem muita gente que quer mostrar poder, eloquência, quer apavorar, quer contar cultos, mas não tem a intimidade, a verdade, não andam segundo os mandamentos, não querem saber de seguir ordens e disciplinas. Na hora do apavoro da súplica, quer bater em retirada. Ezequias, em vez de correr, porque tudo na vida dele estava perdido, ele falou assim: não, vou assumir esse reinado e vou trazer novamente a glória do Senhor para casa, vou trazer novamente a glória do Senhor para Israel, vou trazer novamente o nome de Deus para Jerusalém, para que esse povo saiba quem é Deus, saiba que é só o Senhor poderoso na terra. Aleluia. Os feitos de Ezequias eram bons, as ações de Ezequias eram boas, derrubou os altares de demônios, Deus poderoso. Ele lutou contra todo o desejo, é o que a Bíblia diz. Ele não tinha nada que lhe desse palpavelmente a vitória. Tem hora que a gente enxerga as situações e fala: meu Deus, o que aconteceu? Não sei de onde vai ter vitória. Mas um anjo que Deus mandou mostrou a glória deles para Ezequias. Um só anjo. 185 mil pessoas morreram, porque Deus quis honrar a fé daquele homem que andava com verdade perante ele. Quando o profeta fala com ele no palácio, ele já estava destinado à morte. A Bíblia fala que ele já adoeceu com uma doença de morte. Ele já ia morrer, não tinha como. Deus predestinou. E quando Deus predestina, fala, cumpre. Tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. O homem tem que chamar a atenção de Deus de alguma forma. O homem tem que atiçar a curiosidade, tem que abalar o coração, tem que mostrar a visão do próprio Deus no íntimo do ser dele pela verdade da história dele. Aleluia. A Bíblia fala que Ezequias vira o rosto para a parede, choroso. Imagina se falar para você: você vai morrer amanhã. Porque quando você não sabe, é uma coisa: vou morrer amanhã, não sei, beleza, vou tocar minha vida hoje. Se amanhã eu morrer sem saber, eu morri. Mas se você falar: amanhã você vai morrer, o cara pode se mostrar durão como for. Tem que morrer mesmo, fazer o quê? Aqui, ó, o íntimo do coração dá uma bandeira.
As pernas balançam, falando, misericórdia, amanhã eu vou morrer, amanhã eu vou morrer, amanhã eu vou morrer. O cara apavora. O cara apavora. O medo faz parte da vida do homem. Muitos dizem que o crente que tem medo não é crente. Mentira. O medo só não pode parar, bloquear a ordem, o mandato, o querer, o compromisso, o plano de Deus na vida do homem. Porque se o homem parar pelo medo, aí a derrota é certa. Mas mesmo com medo das dificuldades, mesmo com medo das situações, mesmo com medo daquilo que você não entende, ele se manter fiel e continuar acreditando, com certeza, a vitória se torna certa. É verdade. Ezequias orou. Eu imagino o choro sentido do coração. Eu imagino a lágrima descendo e a voz embargada no clamor. Deus, o Senhor conhece a verdade do meu íntimo. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz o que era reto aos teus olhos. O Senhor sabe, ó Senhor, que eu andei com verdade e sinceridade. O Senhor sabe que eu lutei contra os profetas, eu derrubei os altares, eu aprendi a sua palavra, eu gerei novamente temor no coração desse povo. Esse povo voltou a te adorar. A Jerusalém, ela encheu novamente com a tua presença. O Senhor continua no comando. O Senhor é Deus. O Senhor sabe que eu fiz o meu melhor. Eu imagino o clamor e a súplica. Eu imagino a cara na parede. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do rei Ezequias, o rei de Judá, o rei de Jerusalém, o rei do povo escolhido. Ele estava à mercê de uma glória, ele estava à mercê de um glamour. Ele era afamado e aclamado como rei. Ele se despiu da coroa, imagina. Ele se despiu do manto real, imagina. Ele se despiu de todo o seu poder, de todos os seus tesouros, suas conquistas. Naquele momento de oração, o coração dele se redimiu, se tornou pequeno. E ele orou a Deus. A Bíblia fala que a oração chegou nos céus. Glória a Deus. As suas orações têm chegado nos céus. Glória a Deus. Tem tanta gente fazendo oração contrária aí, mas suas orações têm chegado nos céus. Eu creio, Jesus, tu és bom. A Bíblia fala que o próprio Deus ouviu as orações. O próprio Deus entendeu, olhou o íntimo e o sentimento do coração do homem. O profeta nem tinha saído do palácio ainda. Estava atravessando o pátio ainda. Estava chegando perto da saída. Deus ouve a oração e fala com o profeta. Volta lá, vai. Aleluia. Eu imagino Isaías, mas Senhor, acabei de ir lá dar uma notícia de morte. Não, mas volta lá. Senhor, eu acabei de deixar o homem triste. Os olhos encheram de lágrimas quando eu falei que ele tinha que acertar a casa porque ele ia morrer. Certamente ele vai morrer. O íntimo dele deve ter doído. Eu não tenho como voltar lá e dar uma outra notícia para ele. Não, volta lá. Volta lá e faz o seguinte. Fala para ele que eu vi as lágrimas dele caindo. Fala para ele que eu ouvi as orações dele. Fala para ele que eu fiz uma retrospectiva e analisei que os passos dele sempre me agradaram. Então fala para ele que ele vai ser curado. Em 3 dias ele vai ser curado. E ele vai à minha casa novamente me adorar. A doença já tinha enclausurado ele dentro do palácio. A doença já tinha colocado ele de cama no palácio. Ele já não tinha mais força física. É ruim quando a pessoa está adoecida, né? É ruim quando a doença te joga numa cama. É ruim quando você já não consegue mais. É ruim quando a tua mente está apta, mas o corpo já não obedece. O teu físico já não obedece. Você fala, eu queria estar lá na igreja, eu não posso. Porque enquanto nós temos condições, saúde, 2 braços, 2 pernas, raciocínio, podemos ouvir, falar, podemos ver, podemos ter as nossas ações de cultuar a verdade para com Deus. Enquanto nós temos a capacitação e não vimos para casa, não vamos para o Senhor para adorá-lo, aí é uma consequência pessoal da pessoa. Mas quando a pessoa quer e não pode, aí é diferente. O profeta voltou lá. O profeta chegou nele novamente e falou assim, olha, Deus te ouviu. Aleluia, meu Deus. O Senhor ouviu o seu clamor e as suas orações. Ele falou que você não só vai ficar curado, que daqui a 3 dias você vai para a casa do Senhor para adorar. Glória a Deus. Ele ouviu, olha que engraçado, né? O rei,
ele ouviu que iria certamente morrer e que era para colocar sua casa em ordem. Mas quando ele falou, você está curado, e daqui a 3 dias você vai para a igreja, ele duvidou. Porque as notícias ruins pegam com facilidade. Se alguém decidir falar mal de você, todo mundo vai acreditar com facilidade. Mas para falar bem é difícil alguém crer. Ele acreditou que ia morrer. Mas quando o profeta falou, não, você vai ser curado. Daqui a 3 dias você vai estar na casa do Senhor. Mas que sinal você me dá disso? A Bíblia fala que ele mandou fazer uma pasta de figo. E falou que ele foi curado. É no presente. A pasta de figo colocada nas chagas curou ele. Foi no presente, foi na hora. E mesmo sendo curado, ele falou, mas que sinal você vai me dar? Eita Deus. Parece que o mal alastra com facilidade, né? A recepção da má notícia no ouvido dele ficou no coração. Mas quando ele recebeu no outro ouvido que ele já estava curado, ele não creu. Que sinal você vai me dar? Quantas pessoas aí perderam o vínculo com Deus? Porque começaram bem, andaram bem, mas no final da história começa a torcer, começa a desacreditar. A Bíblia fala que o profeta Isaías olha para ele e diz, vamos fazer o seguinte, eu imagino que eles deviam estar na beira de uma escadaria muito grande no palácio. Eu imagino que o sol estava se pondo, o relógio de sol, o relógio de Acás, já ouviu falar? É como um pedaço de madeira que o sol forma uma sombra e conforme vai andando o dia, aquela sombra vai circulando e mostrando a hora. Eita Deus. Aquela sombra percorria os degraus da escada. E ele viu aquela situação, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um sinal. Essa sombra ela vai ou adiantar ou retroceder 10 degraus, você que escolhe. Eita Deus. Ele podia crer com mais facilidade. Não, mas adiantar é fácil, está se pondo no dia, ela vai crescer mesmo. Você está falando 10 degraus, daqui a pouquinho ela vai chegar lá. Isso eu não quero que aconteça. Faz o contrário, faz ela voltar, faz o sol retroceder, só para mim que eu acredite. Eita Jesus. Você entendeu que aquele teste, aquele sinal, aquela prova que ele queria, mexeu com o fenômeno da natureza? O sol retrocedeu para que a sombra voltasse. Deus fiel. Olha só, a fidelidade que Deus tem ao homem, Aleluia, meu para Deus. provar que ele realmente é Deus e o que ele fala se cumpre, ele mexe até com a natureza, para mostrar o quanto ele é fiel. Nós não entendemos a fidelidade de Deus. É por isso que eu continuo crendo. Dalvinha, eu continuo crendo. A prova, a luta, a dificuldade está enorme, mas eu continuo crendo. Muitos passam e falam, aí vai morrer, aí vai fechar, aí acabou. E eu continuo crendo. Glória a Deus. Eu também, Jesus. Tu és fiel. Eu engrandeço ao nome Glória a Deus. daquele que é o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Aquele homem entendeu e creu. A Bíblia fala que 15 anos foram acrescentados à vida daquele homem. A oração dele, se você reparar, foi uma oração pessoal. Ele clamou e chorou por sua vida. Mas o profeta tinha mandado 2 coisas. Falou que certamente ele morreria, mas antes mandou ele colocar ordem na tua casa. Eita Deus. Ele orou e foi atentado. Deus ouviu o clamor, atentou o clamor dele e curou ele. Mas o segundo pedido do profeta ele esqueceu. Ponha ordem em sua casa. Aleluia. Deus fiel. Ponha ordem na tua casa. Aleluia. Deus curou, sarou. 3 dias depois ele estava no templo. Voltou a reinar, mas esqueceu de botar ordem na casa. Glória a Deus. Repara aí, seria melhor ele ter tido a possibilidade de mostrar o que é certo aos filhos e ter morrido salvo. Meu Deus. Morrido salvo. Jesus. Muitas pessoas querem ganhar. Quer ganhar a discussão, quer ganhar o momento, quer ganhar o apoio, quer ganhar o aplauso, quer ganhar na terra. Ele pode estar colocando a salvação em dúvida. Pode estar colocando a salvação em risco. O Evangelho, eu insisto nas minhas pregações em dizer que não é perfeição, o Evangelho é superação diária. Aquele homem foi instruído pelo próprio Deus, o próprio Senhor Todo-Poderoso falou com ele: você vai morrer, põe a sua casa em ordem.
Ele só olhou para si. As lágrimas dele só foi para si. Ele colocou a casa em ordem? Não. Ele viveu os 15 anos com bonança, como Deus falou? Porque até aquele momento, por 29 anos ele reinou. Por 29 anos ele fez a vontade de Deus. E de repente, do nada, começa a crescer no coração o orgulho. Pastor, como você me prova isso? A fama que ele adoeceu e quase morreu se espalhou no reinado. E Satanás, eu insisto em dizer, tem gente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O diabo mais uma vez investiu contra ele. E sabe como ele investiu, Dalvinha? Com luva de pelica, elogiando, mandando presentes. Repara que essa palavra é fiel, viva e verdadeira. Representantes da Babilônia foram ao reinado com o pretexto de visitá-lo e saber como estava a saúde. Levou cartas e até um presente para o rei. Quanta pessoa sendo iludida aí com palavras doces. E chegou lá. O rei abriu o coração. Tinha perdido o temor. Começou a querer ganhar o que? A vanglória e o apoio dos homens, dos outros reinados. Quem lembrou de mim? O rei da Babilônia? Nossa, hein? O império babilônico é grande, hein? Rapaz, quem sou eu para ele lembrar de mim? Mandou representantes, mandou presentes para mim. Eita Jesus. Abriu a casa. Mostrou tudo que tinha. Mostrou os tesouros. Mostrou o ouro, a prata. Mostrou a casa de arma. Mostrou as plantações. Mostrou tudo, Marcelo. Imagina você num ponto de sensibilidade espiritual, que acabou de receber uma bênção de Deus, abaixa a guarda a ponto de deixar o inimigo entrar na sua casa. Repara que todas as vezes que o povo do Senhor, todas as vezes que o povo escolhido, todas as vezes que a nação eleita, ela recebe uma grande vitória, ela esquece da vigilância e da prudência. Ela esquece da vigilância e da prudência. Ela acaba baixando a guarda, esquecendo de vigiar, esquecendo de ser prudente, esquecendo da sobriedade, esquecendo dos laços do diabo, esquecendo que o diabo é inteligente, esquecendo que a investida do diabo é feroz, esquecendo que ele veio para matar, roubar e destruir, esquecendo que o papel dele não é ser justo, esquecendo que o papel dele é jogar nas fraquezas. Meu Deus. Verdade, Jesus. Coração do rei Ezequias, frouxo, imprudente, insensato, abriu as portas do palácio e mostrou tudo para ele, inclusive os despojos de guerra da casa, do templo do nosso Deus. Mostrou tudo. Aqui está sagrado ao Senhor. Aqui está o que eu conquistei. Aqui está o que compramos. Ali a casa de armas. Olha nosso poderio bélico. Nós temos isso. Abriu os segredos de toda Jerusalém, de toda Judá, de todo o povo. Ele acabou de passar por uma situação que não tinha condições de enfrentar o rei Senaqueribe. Ele estava enfraquecido com soldados, com armamentos. Ele estava enfraquecido financeiramente, politicamente. O povo estava tentando se firmar com Deus. Porque quando você está no início de uma obra, a gente precisa de ajuda. Ele precisava ser prudente, ter ajuda. O início das coisas é difícil. Sem estrutura, ele abriu o coração e deixou o inimigo plantear. Deus manda novamente mesmo o profeta. Pastor, mas profeta de casa tem honra? Eu não sei. Isaías foi 3 vezes falar com ele. Se tinha ou não tinha honra, não sei. Se ele acreditou ou não acreditou, também não sei. Mas o que Deus fala, ele cumpre. E ele falou, está falado. Isaías chega e fala assim, vem cá, ô rei. Ezequias, responda uma coisa para mim. Quem é esse povo aí? Nunca vi esse povo aqui. Quem é esse povo aí? Chegou cheio de pompa, com cara de amigo, dando presentes, tapinha nas costas. O que aconteceu? Quem é esse povo? É de uma terra longe. Quis menosprezar o tamanho da Babilônia.
Às vezes nós enxergamos a armadilha, mas porque a armadilha lhe traz proveitos e satisfações, no teu próprio ego a gente aguarda. Não, esse povo é de uma terra longínqua, esquece. Esse povo veio lá, veio da Babilônia. Veio só para me trazer um presente. E o que você falou para eles? O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Eles quiseram me agradar. Eu baixei a guarda. Eita Jesus. Às vezes o inimigo quer te agradar. E você nem enxerga. Nada na casa que não gosta mais. Eu assisti um filme e eu oriento esse filme a todos vocês. Deus não está morto. Tem uma cena no filme que a mãe de um dos protagonistas do filme, ela tinha demência, ela tinha Alzheimer, ela não lembrava das coisas. Mas ela passou a vida inteira na presença de Deus. E no final adoeceu da sua vida, mas tinha o temor, mesmo com Alzheimer, mesmo com demência, mesmo sem raciocínio real da vida, da situação do que estava acontecendo. Ela recebia a visita de uma das filhas com temor e chorava pelo aquele estado de doença e orava para que Deus abençoasse a mãe. E ela tinha um dos filhos que nunca a visitara, mas era um homem bem sucedido, riquíssimo. E um dia, por insistência da irmã, ele foi visitar a mãe com demência numa clínica. Chegou lá, ele olha para a mãe com todo o desprezo. Tá aí, ó. Quem diria que aquela mulher que me criou, que passou a vida inteira falando de Jesus, que passou o tempo todo lendo a Bíblia, que pregava o nome de Jesus para todo mundo, aquela mulher que nos insistia, nos obrigava, inclusive, a ir para a igreja, a ouvir as palavras, hoje terminaria a vida assim, ó, sem nada, com demência, nem sabe o que é, está largada ao léu, e eu estou aqui, ó, não sirvo a esse Deus, desisti dessa história, e sou um homem bem sucedido, riquíssimo, posso comprar o que quiser. Deus usa a boca daquela mãe com demência, que ela nem sabia, irmãos, eu sinto a presença de Deus na casa, que ela nem sabia o que estava falando, mas o próprio Deus usou os lábios daquela mulher. Ela vira para ele e fala assim: tem celas preparadas por Satanás para a vida dos homens, e as celas muitas das vezes estão abertas, não é uma cadeia trancada, é uma cela aberta, porque lá dentro da cela, lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão, tem todos os prazeres que satisfaz a vida do homem. E mesmo a porta aberta, ele não quer sair, mas um dia a porta vai fechar, e o homem terá que dar satisfação da sua vida perante o próprio Deus. Ele teria que entender, Deus curou ele, ouviu a oração dele, viu que as ações dele não eram retas. O que ele tinha que fazer era continuar obedecendo, andando em retidão. Deus me advertiu para botar a minha casa em ordem, para corrigir os meus filhos. Quantos pais preocupam só consigo mesmo? Repara que quando Isaías foi perguntar quem eram aqueles homens, e ele abriu o coração, não, mostrei tudo mesmo, todos os tesouros, tudo no reinado eu mostrei para eles. A Bíblia fala que o profeta olha para ele assim: pois bem, assim te diz o Senhor teu Deus, a partir de agora, tudo o que você mostrou de tesouros, tudo o que existe ao seu domínio, inclusive os seus filhos, será lançado por despojo de guerra. A Babilônia vai entrar e levar tudo. Porque o papel do diabo é isso: é entrar na mente, no coração do homem e arrancar tudo que tem de bom plantado em terra fértil. Nós esperamos só que a árvore brote e dê os frutos, porque a terra é boa, a semente é boa, a terra é fértil, aguarda pelo Espírito Santo, é próspero ali o futuro. O profeta olhou para ele e falou assim: você abriu mão agora de ter a presença de Deus. E a profecia foi lançada. O reino babilônico invadiu aquelas terras. A gente conhece a história que por 70 anos ficaram escravos. A desobediência de um destrói a vida, a família, todo o ser.
rei Ezequias nem conseguiu cumprir os 30 anos. Os 15 anos, perdão. A Bíblia fala que ele veio a falecer. A Bíblia fala que ele nem cumpriu os 15 anos, ele veio a falecer. E sabe qual o pior? O pior não foi a morte. O pior foi a geração que ele deixou sem as ordens do caminho do Senhor teu Deus. Meu Deus. Quem assumiu? Manassés, um filho dele. Um filho mau de um rei bom. Às vezes temos um coração bom, porque agimos como pai, como mãe. Mas repara que se você entrar numa clínica de dependentes químicos e perguntar lá, quem aqui tem os pais que é crente, 70% das pessoas vão levantar a mão. Meu pai é crente, mas está lá na clínica de dependentes químicos. Minha mãe ora por mim, mas está lá dependente das drogas. Se você entrar numa penitenciária e perguntar aqui quem já foi crente, quem está afastado, ou quem tem os pais cristãos aqui, levanta a mão. É capaz de 90% das pessoas que estão enclausuradas falar assim: eu fui criado no caminho do Senhor, eu fui criado nas condutas do Senhor, eu fui criado nos mandamentos do Senhor, eu participei dos cultos. Hoje eu estou padecendo porque eu não quis obedecer aos meus pais. Meu Deus, é forte. Ezequias, ele tinha a obrigação como rei, como sacerdote da casa, como líder espiritual da casa, de mostrar a verdade do caminho do Senhor, os mandamentos, as diretrizes, as ordens, os estatutos, as leis, para que as crianças, nesses 15 anos, elas não assumissem com 12 o reinado, mas que elas tivessem uma estrutura espiritual. A Bíblia fala que Manassés, filho dele, assumiu o reinado. Olha que engraçado. Ele reinou por 29 anos. O filho reinou por 55 anos. Ele arrancou todos os ídolos de Baal. Ele arrancou todas as idolatrias, todos os deuses. Ele acabou com os bosques. Ele levantou um altar novo ao Senhor. Ele colocou o templo do Senhor ativo. Ele apregoou, ele colocou temor no coração. Sabe o que o filho fez? Tudo ao contrário. Tudo que era mal aos olhos do Senhor, voltou a colocar altares de Baal para todos os lugares. Voltou a formular bosques para Baal. Ele botou dentro do templo do Senhor, olha só, um altar para Baal, para sacrifício de animais, para asperger sangue. E quando ele formulou esse altar, olha só, como a maldição parece que ela vem em dobro. Ele até o seu filho, o seu bebê, ele lançou ao fogo como oferta a Baal dentro da casa, do templo, da igreja do Senhor, onde o Senhor edificou em Jerusalém e falou: de todos os tempos, de todas as tribos, aqui eu colocarei o meu nome perpetuamente. Foi ali que o diabo quis ofender a Deus. A sua conduta não pode só acabar com a tua história. A tua conduta pode acabar com a história de todos que estão ao teu redor, principalmente dos familiares. Em nome de Jesus, que esse espírito de rebelião, de desobediência, de má conduta, de idolatria, caia por terra em nosso meio. O diabo tem lutado contra as igrejas, irmãos. Uma vez eu ouvi um vídeo de um pastor que estava começando o trabalho. Ele congregou por muitos anos no ministério e um dia ele decidiu sair. E ele começou o trabalho, o ministério difícil, poucas pessoas, orando, jejuando, evangelizando e precisando de ajuda. A igreja não enchia e as dívidas acumularam porque ele pagava aluguel no templo. E aí ele foi conversar com um amigo dele. Ele falou assim: meu amigo, eu não sei mais o que faço, eu acho que eu vou fechar as portas. Eu não tenho dizimista, eu não tenho membro, eu não tenho obreiro, as dívidas estão acumulando, parece que ninguém quer mais saber de Jesus, eu não sei o que mais faço. Você pode me dar alguma dica? A tua igreja é tão bem sucedida. Ele falou assim: meu amigo, eu vou te dar a dica que mudou a minha igreja e mudou a minha história. Você quer a tua igreja cheia? Pinta a igreja toda de preto,
bota uma luz negra, enche de jogo de luz, faz como uma discoteca. Quando alguém estiver pregando, todo mundo dança, fica à vontade no escuro e faz o que quiser. Você vai ver que vai atrair uma multidão de gente. Repara que o caminho largo está sendo mais ativo. Repara que as situações mais aplausíveis para Satanás colocar a mente dos outros está sendo mais fácil. Eu vi uma propaganda de um culto assim, ó, de uma igreja grande. Uma faixa, Galvinha, vai vendo assim, ó, uma faixa grande na frente da igreja assim, ó. Hoje à noite, culto, tema, vem novinha. Sangue de Cristo tem poder. Repara que a ação de um pode matar a alma de muitos. O homem que acrescentar ou tirar uma só vírgula dessas palavras, deste mandamento, dessa lei de vida, ele acarretará sobre si todos os males dessa palavra. E ainda vai ter parte da árvore da vida, da sua salvação retirada. Irmãos, é sério isso daqui, irmãos. Viva a conduta do Espírito Santo. Viva a palavra do Espírito Santo. Pastor, mas eu vou acarretar inimigos. Viva a verdade dessa palavra. Pastor, mas essa palavra dura, tal pessoa não aceita. É ela e Deus. Pregue a palavra. Viva a palavra. Seja a verdade representada pelo próprio Cristo. Não se deixe envolver com doutrinas de demônios. Paulo nos ensina que muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Quantas pessoas estão pregando contra? Mas cremos que uma só palavra, Deus pode mandar um anjo fazer um milagre. Uma ordem de Deus. 185 mil soldados armados e capacitados. Sabe quem fazia parte desses soldados? Os carros, cavalos e cavaleiros de Faraó, lá do Egito. Era a armada mais temida do momento. 185 mil homens, carros, cavalos, espadas, escudos, lanças, treinados, uniformizados, capacitados. E rei Ezequias do outro lado: Senhor, eu não tenho ninguém. Se o impossível para a tua vida parece dar a derrota certa, clame que nem ele clamou. Ó Senhor, Deus fiel e verdadeiro. Eu creio, Jesus. Deus quer lhe dar vida, mas acima de tudo Ele quer que você obedeça. A obediência vale muito mais que o sacrifício. A obediência enche o teu coração com a verdade. E a verdade é uma linha reta. O que eu falei no começo da pregação, eu repito: o Espírito Santo de Deus não é acusador. O acusador é Satanás. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te confrontar. E o maior confronto que existe é a verdade. As pessoas que não aceitam o confronto é porque não aceitam a transformação dada pelo próprio Deus. O Espírito Santo essa noite nos confronta a fazermos tudo que seja bom aos olhos do Senhor. Porque Ele vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, que vive em plena comunhão com todos e de boas obras, que ande na luz, tenha paz e comunhão com todos, e que tenha algo nas mãos para apresentar, porque perdemos o nosso tempo com tanta coisa fútil. Ele perdeu o tempo dele se glamoureando para os visitantes, e mal sabia ele que os visitantes que lhe traziam ofertas e presentes vinham futuramente para roubar e saquear toda a cidade, e ele deu o caminho das pedras. As nossas armas só são essas, todos os nossos tesouros são esses. E eram muitos tesouros, porque foi todo o tesouro acumulado desde os antepassados. Quantas conquistas aquele povo fez, quantas terras ele ganhou, quantas batalhas Deus deu na mão, quantos despojos de guerra, era uma fortuna, perdeu-se tudo. E sabe qual foi a palavra de Ezequias? Boa essa palavra. Os meus filhos vão virar escravo, boa essa palavra. Israel vai ser invadida, boa essa palavra. Vamos perder tudo, boa essa palavra. Tudo que vem de Deus é bom. Porque ele sabia que ele ia morrer antes. Futuramente, cada um vai dar conta de si. É o que acontece hoje.
Se eu não vivo a maldição, deixa o outro viver a maldição. Se eu me livrar, deixa a próxima geração se apertar. Deixa pagar o preço. O amor ao próximo sumiu. E um detalhe, ele perdeu o amor aos próprios filhos. Quantas pessoas estão desonrando os filhos com o seu testemunho? Meu Deus. O testemunho dele era justamente de ensinar o filho no caminho que se deve andar. Ele perdeu essa diretriz. O filho dele voltou a todas as ações pagãs, demoníacas no reinado. E aí vem uma pergunta: qual é a sua conduta perante Deus? Se o homem julgasse a si próprio, não permitiria que outro julgasse, mas ele se corrigiria a si próprio. Que o Espírito Santo essa noite possa entrar em meu e em teu coração, Aleluia. para que nós possamos fazer uma autoanálise e falar: Senhor, as minhas ações glorificam o teu santo nome? Ou as minhas instruções, os meus atos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações não estão mais te honrando? Como estou eu como sacerdote da minha casa? Fala assim: pastor, mas o seu filho não está na igreja e mora com você. Mas o meu filho não está na igreja. Mas ó, todo dia eu, a minha esposa e o meu filho ora de mãos dadas 3 vezes ao dia. Ele tem testemunho em casa. Todos os dias ele vê eu e a minha esposa sentado lendo a palavra de Deus. Ele tem testemunho em casa. Todos os dias ele enxerga eu e a esposa, minha esposa, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E todos os dias convidamos e apregoamos a verdade dura e firme como é a palavra. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. Falamos a verdade. Mas é teu filho, principalmente porque é teu filho. Porque se um dia a morte vir, o arrebatamento acontecer, a minha alma vai estar leve perante o Senhor. E eu posso olhar nos olhos dele: Senhor, fiz o que era bom aos seus olhos. Aleluia. Que o nome de Jesus possa ser engrandecido dentro da tua casa. Aleluia. Que o nome de Jesus possa ser engrandecido dentro do teu coração. Que as suas ações e feitos glorifiquem com obediência a esta palavra, o nome do Senhor. Glória a Deus. E que Jesus possa te envolver com graça, para que nós possamos constituir um compromisso de fidelidade para com Deus. Aleluia. Compromisso de fidelidade. Fidelidade, obediência, fidelidade, obediência. Viva a fidelidade para com Deus. Deus só quer a sua ação de fé para te honrar. Falar e não agir não adianta. Viva a fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Saia daqui revestido. Saia daqui capacitado. Porque conhecimento é poder. Em nome de Jesus eu profetizo um revestimento espiritual na vida de cada um de vocês. Para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus.